Boa Olá, noite, tudo tudo bom? bem? Tudo e você? Tudo jóia. É um prazer ter você aqui comigo nessa semana do empreendedorismo feminino. A gente está fazendo aí, vamos fazer 2 semanas direto com empreendedoras que são relevantes, que fazem a diferença. E eu te conheço há muito tempo e eu acho que o fato de eu te conhecer e te admirar muito, a gente já foi sócia, para quem não sabe, nós trabalhamos juntas. E hoje a Go Bigger, a Ju é sócia da Go Bigger e eu sou sócia da Imersão, e são duas Uhum. empresas parceiras. E é um prazer ter todos vocês conosco. Então, eu queria Prazer é todo meu, agradecer. Mari. Obrigada, viu? Eu Obrigada acho que é pelo muito convite, pela parceria. A gente já vem construindo aí uma história desde quando? sim, Desde 2000 2012. 2012. 2012. É, 8 anos. pois é. Então, é uma parceria de bastante tempo, de muita admiração e a gente vai falar de um tema super pertinente, que é um tema que é o momento, né? Até usando um pouco do que a Edi falou para mim outro dia, quando você fala em tecnologia, hoje é o momento da tecnologia, né? A gente, quando começou a trabalhar com tecnologia, lá atrás, talvez não tivesse tanto o impacto e a importância que tem hoje, inclusive para o próprio RH. Então, nós Exato. vamos falar justamente sobre isso, o impacto da tecnologia em RH. E como É, nós, empreendedoras, estamos trabalhando essas questões junto a clientes, junto a candidatos, enfim, acho que a ideia é essa. Então, Ju, vou pedir para você sim. contar um pouco aí da sua trajetória, até porque Uhum. eu acho que vai ser bem relevante, a gente vai contar o antes, né, desse boom. Então, acho que você vai trazer uma experiência bem interessante para todo mundo. Eu tenho 20 anos já de história em RH, né? Eu comecei. Minha primeira experiência mesmo foi na Cato Online. Foram 5 anos de Cato, então assim acho que foi uma empresa disruptiva nessa questão de tecnologia, Uhum. né? Depois 15 anos como headhunter, aí sim, eu fiquei 5 anos na Cato, aí, trabalhando na área de produtos, atendimento a cliente e tal, como consultora para ajudar as empresas a aprender a mexer e acreditar na ferramenta, né, no banco de Uhum. dados. E aí depois eu iniciei como headhunter efetivamente, e aí são 15 anos já de trajetória, inicialmente muito voltado para mercado financeiro, e aí depois embarquei em tecnologia, né, tanto que aí foi uma boa parte da nossa história juntas, né, Exatamente, Mari? exatamente. Eu entrei em tecnologia com você. É, Então, isso foi muito interessante. e foi, acho que foi, nossa, muito aprendizado, né, de conhecer e já aproveitar um pouco desse boom da transformação digital. Acho que as Uhum. empresas já estavam contratando, olhando para, se preparando, né, de uma certa forma para isso. E, e eu dediquei também uma boa parte da minha carreira num universo que foi, acho que, o que mais efetivamente me aproximou da transformação digital dos RHs em Uhum. tecnologia, que foi trabalhar com estágios e trainees, né? Os programas de Boa. estágio e trainee. Então, assim, as empresas eram absolutamente sedentas por inovação, por tecnologia, por uma coisa diferente para recrutar os Uhum. perfis, e foi quando eu tive muita oportunidade de pesquisar, conhecer as startups, ver o que era a tendência, o que estava se desenvolvendo nesse mercado. E é muito interessante você falar isso, porque foi antes da gente ter essa transformação gigantesca aí e dessa aceleração digital com a pandemia. Então, tem uma trajetória bem interessante aí no início do que a Edi fala, do patinho feio lá atrás, que era você atuar com TI, realmente RH e consultorias tinham uma certa resistência por não conhecer, é muito uma linguagem muito técnica, tem muita informação técnica, mas Uhum. a gente tem visto que tem mudado demais isso, inclusive com as profissões que têm surgido a partir desse crescimento e dessa necessidade que o mercado como um todo vê.
Mas acho que é legal a gente contar um pouco do que a gente experienciou lá atrás, ainda em que não tinha tecnologia para recrutar, então você tinha que fazer aquilo, era hunting mesmo. Eu lembro que a primeira ferramenta que eu trabalhei, e não era com hunting ainda, porque era muito nova, era o LinkedIn. Então, assim, o LinkedIn foi uma das primeiras pessoas usuárias do LinkedIn lá atrás. E mesmo assim eu tinha que fazer hunting nas empresas, não tinha, as pessoas não estavam no LinkedIn ainda. Os melhores headhunters que eu conheço, eles passaram por essa época sem apoio de tecnológico nenhum. E acho que isso formou muito a questão de organização, capacidade analítica, de avaliação de candidato, profundidade de conhecimento de cultura de empresa, assim, porque era tudo era feito assim na raça, né? Tinha que ir atrás das informações, tinha que ter muita organização, porque não tinha tanto acesso. Mas aí essa questão de indicadores sempre foi uma falha, né? Então os RHs não tinham como ter controle, não tinha como ter, ele não era visto como estratégico dentro das próprias empresas, né? E aí a vinda desses sistemas que fazem toda a gestão do processo, acho que facilitou demais, automatizando os processos operacionais, que gastava-se muito tempo, né, para trazer aí gestão, para trazer dados, para trazer informações. Hoje em dia, as entregas de finalistas que a gente faz, a gente já traz uma quantidade de informações junto de mercado, funil, né? A gente consegue fazer um funil e mostrando para o cliente, né, o histórico que foi avaliado, as dificuldades que se tiveram, você já consegue fazer isso com muita antecedência. Então, você tem um prazo de 15 dias para você entregar um candidato finalista, já no terceiro dia você já vai indicando para o teu cliente o que precisa ser ajustado, o que pode ser revisto, o que a gente já sinaliza como uma dificuldade ou um problema naquela posição, né? Então, você já facilita demais. E é muito interessante porque a gente acompanhou esse antes, a gente viu a necessidade da tecnologia se instalar dentro dos processos, a gente sinalizava muito os RHs, olha, acho que é importante a gente ter uma tecnologia para vocês conseguirem acompanhar, para a gente conseguir ter uma comunicação melhor. Então, a gente pegou essa fase pré-pandemia, em que a maioria das empresas já estava instalando um sistema, já tinha uma ferramenta que pudesse dar essa sustentação para o negócio. E aí eu acho que isso veio de uma forma muito forte no momento da pandemia. Mas, assim, sem dúvida, eu acho que a pandemia, ela abriu ainda mais as oportunidades para que esse canal digital, né, de comunicação entre candidato e RH se firmasse. Mas eu acho que isso já vem acontecendo de forma muito lenta, acho que desde 2017, por aí, a gente já vem introduzindo essas ferramentas digitais para avaliar candidatos. Eu lembro que a GoBigger, quando ela nasceu, quando eu montei a GoBigger, eu já montei a GoBigger sem um escritório físico, sabe? Sem espaço físico, com pessoas completamente alocadas à distância, o trabalho todo digital. E eu lembro que eu tinha um pouco desse trabalho de explicar para o cliente que, olha, assim, é digital, mas a gente está fazendo uma avaliação completa. Eu tinha que explicar o trabalho e a qualidade daquilo e meio que garantir que daria certo, né? E agora, com essa pandemia, todo mundo precisou mudar para o digital. Eu acho que assim, o que ajudou demais, que a qualidade das ferramentas melhoraram, ferramentas que eram absolutamente
somente pagas e caríssimas, né, ficaram gratuitas, eles, né, foram disponibilizadas. Então, acho que as pessoas tiveram a oportunidade de surfar aí integralmente no digital. Acho que a quebra principal de paradigma aí foi quando a gente começou a falar de não ter um escritório físico. Tem sido fantástica essa experiência, porque todos estão passando por uma situação em que a produtividade tem aumentado muito, do ponto de vista de hoje eu consigo atender um candidato às 7h30 da manhã, às 7 da manhã, o candidato tem a disponibilidade, então você consegue organizar melhor a tua agenda, organizar melhor o seu tempo. A gente faz projetos fora do Brasil, a gente tem feito projetos fora do Brasil, porque a gente tem consultoras que ajudam a gente fora. Então, isso facilita muito do ponto de vista de hoje eu posso estar em qualquer lugar do mundo, eu não preciso estar fisicamente, eu posso estar em qualquer lugar do mundo que eu consigo, de fato, atender o meu cliente. O que a gente está vendo, do ponto de vista de ferramentas de tecnologia chegando para RH, eu tenho conversado com algumas empresas que estão implementando programas de engajamento, de competência, usando ferramenta. Então, hoje você consegue estruturar com parceiros que têm ferramentas e que têm essa agilidade, esse trabalho digital, esse trabalho online, projetos muito mais interessantes e que no momento em que não estão as pessoas de volta no escritório, né, que estão meio híbrido, né, tem algumas empresas que já estão meio híbrido o sistema, você consegue ter uma facilidade muito grande para poder, inclusive, fazer a avaliação do teu funcionário. Então, eu tenho conversado com algumas empresas que estão implementando isso e você começa a ver o brilho nos olhos do RH de falar assim, agora, finalmente, a gente consegue ter atender a necessidade, né? Exatamente. Fazer o profissional realmente feliz, ou sentir a diferença, né? As coisas estão acontecendo muito rápido. Então, Exato. Muito interessante isso. Aí eu queria que você falasse um pouco para a gente, até o que você está sentindo aí, principalmente essas startups, essa galera nova, o que você tem visto de novas profissões dentro de tecnologia? Porque com esse crescimento de oportunidade, empresas mais de tecnologia de ponta, tem surgido muitas novas posições. Então, assim, o mercado está se reinventando, inclusive, nos cargos e nas profissões. Eu vejo que vai ter algumas profissões novas, mas muito voltado para a parte de analytics, de BI, né, de dados, de segurança da informação, segurança pessoal. Acho que isso é uma tendência, acho que as empresas já estão começando a olhar de segurança cibernética, né, dos dados pessoais dos funcionários. Então, para as áreas de tecnologia, vai ter esse desafio de criar cada vez mais formas de proteger dados, tanto dos usuários, dos clientes, como dos próprios funcionários. Então, as tendências para o futuro vão ser muito mais voltadas para isso, né, nessas áreas. Agora, eu acho que o Brasil tem um grande desafio do ponto de vista de formação, de educação, porque a gente tem ali muitas dessas demandas, muitas dessas empresas que estão aqui no Brasil são multinacionais, muitos mandatórios ou diretrizes vêm lá de fora. Então, eu já tive a oportunidade de sentar na frente de uma pessoa que é uma diretora de operações de telecom, e eu não vou citar o nome, óbvio, mas assim, dela virar e falar para mim, eu estou chamando consultorias para eu entender o que é IoT. Então, como é que você vê essa questão da educação no Brasil em relação a essas novas profissões que surgem? Antes da questão da educação, falando dos profissionais que estão, nesse momento, como executivos, no front, já vivenciando todas essas transformações e tendo que aprender os recursos novos, eu acho que a gente tem falado muito das novas competências, né? Que as pessoas precisam aprender a desconstruir aquilo que elas sabiam
E está sempre aberta, atenta para buscar novos conhecimentos, buscar novas formas de fazer, esquecer aquilo que fazia, o formato que fazia antes, para começar a fazer diferente agora. Eu acho que isso já está acontecendo, né? Eu fiz recentemente algumas posições executivas na área de tecnologia e na área de digital mesmo, de executivos que iam cuidar da transformação digital. Tive o prazer de conhecer excelentes profissionais de mercado, de empresas de ponta, e assim, era absolutamente todo mundo falando do quanto que o aprendizado estava sendo constante. Deixa eu ver que tem Sem uma dúvida. pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui. Tá aqui, ó. Quais são as principais competências do gestor do futuro? Pois tudo muda muito rápido. O que você diria aí sobre essa questão de competências aí para esse gestor do futuro? Pensando num cenário de crianças de agora. Talvez o gestor do futuro já seja também essa geração que está aí, que também é inquieta, né? Mas eu acho que assim, o gestor do futuro, ele já está tendo que... O gestor atual já está tendo que colocar em prática as competências que eu vou dizer que são do futuro também, que são as próximas, sabe? Que é a questão do... não ter a necessidade de controle, sabe, de aquele controle de acompanhamento em cima do funcionário. Acho que isso vai se acabar cada vez mais, é uma relação extremamente de confiança e de resultado. Eu acho que também, cada vez mais, assim, eu vejo alguns profissionais, né, com uma necessidade muito grande de ter, por parte da empresa, assim, um planejamento muito bem estruturado, seguir aquele planejamento, e acho que cada vez mais tem se desconstruído isso, né? Os planejamentos têm sido mais a curto prazo, as revisões, você não olha mais a longo prazo, você olha mais a curto prazo. E outra coisa que foi o que a gente comentou, essa coisa do se desconstruir toda vez. Putz, tem um projeto novo, como que eu poderia fazer? Olhar sobre uma outra ótica e reaprender o tempo todo. Isso tem sido muito comum, e eu tenho escutado isso de profissionais que estão em cadeiras de liderança bem pesadas, com 50, 80 pessoas embaixo. Sim, com certeza. A gente, é muito gratificante ter esse bate-papo. Acho que é muito rico isso. A gente está chegando no final da nossa live. E aí eu queria deixar o convite para vocês, gente, quem entrou agora, quem não conseguiu ver do começo, a gente vai colocar essa live, vai ficar salva no IGTV, no Instagram. Ela vai para o nosso canal no YouTube, então Imersa On tem um canal no YouTube, então quem quiser se inscrever e assistir esse conteúdo e os outros. Agradecer muitíssimo, Ju. Muitíssimo aí. Eu que agradeço, obrigada. Agradecer muito o Daniel, que ficou com o Michel até agora. Beijo grande para vocês. Beijo valeu. Vou deixar você se despedir também do pessoal. Muito obrigada, gente, pela audiência. Obrigada mesmo. Obrigada, pessoal. Que é representativo para você finalizar. Eu costumo muito... quando eu falo com as pessoas que quando estão nessa fase de processo seletivo, querendo buscar uma nova oportunidade, uma nova experiência, e falam, Juliana, me dá uma dica, como que eu devo falar, o que eu devo fazer? Eu sempre falo, olha, transmite que você quer fazer acontecer dentro da empresa, do lugar. Assim, essa frase, fazer acontecer, me representa muito. Entendeu? Mostra que você tá lá para fazer acontecer, quebra paradigmas e só vai. Então, acho que é um pouquinho do momento que a gente está vivenciando hoje, né? Todo mundo tendo que se reinventar e fazer acontecer. É isso aí. Pessoal, um beijão para vocês. Obrigada, viu? Ju, um beijo. Vou mandar Valeu. pizza, se não foi a pizza que chegou, vou mandar aqui para você. Você pode cobrar.
tá? Vou querer, certeza. Beijão, gente. Beijo, beijão. Tchau. Obrigada por tudo, gente. Obrigada.